Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Darley Barbosa e hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre tronco de pirâmide. Nesta videoaula você vai ver que o conteúdo pode até parecer um pouco complexo, mas com habilidade e com comprometimento você consegue compreender a matéria e ficar afiado na matemática. Vem comigo, pessoal! Bom, vamos revelar aqui as figuras. Nós temos que, do lado esquerdo, nós temos uma pirâmide. Esta pirâmide está completa. Se nós seccionarmos essa pirâmide em alguma altura, nós criaremos na parte de cima uma pequena pirâmidezinha e a parte de baixo será o que nós chamamos de tronco de pirâmide, que é esta figura que nós estamos vendo destacada aqui do lado, tudo bem? Ao gerar essa figura, nós estamos gerando, então, uma figura que possui em suas faces laterais a figura de trapézios, tudo bem? Então, sempre que nós seccionarmos uma pirâmide, né, formando o tronco de pirâmide, o tronco da pirâmide, as faces laterais dele serão constituídas por trapézios, tudo bem? E ainda nós teremos outras figuras que são importantes, que é a base menor e a base maior dessa figura, desse tronco de pirâmide. A base maior é a que está embaixo, a base menor é a que ficará comportada na parte de cima. Do centro da base menor até a aresta lateral dessa base menor, nós teremos um segmento que chamamos de segmento N, tudo bem? E quando nós vamos também no centro da base maior, e vamos até a aresta lateral, esse segmento também nós chamaremos agora de segmento M. Esses segmentos, eles são perpendiculares a essas arestas laterais, tudo bem? Ou seja, aqui nós teremos a formação de ângulos de 90 graus. Outra característica, pessoal, é que esses segmentos, eles serão mediatrizes, tá bom? Desse segmento lateral. Portanto, essa aresta da base, ela terá sido dividida em duas partes iguais. É importante também destacar que esses segmentos M e N também são chamados de apótemas da base. O M de maiúsculo é chamado de apótema da base maior e o N de navio é chamado de apótema da base menor. A altura relativa à face lateral, a uma das faces laterais deste tronco de pirâmide, nós chamaremos de apótema do tronco. É o segmento que vai da mediatriz da aresta da base menor até a mediatriz da aresta da base maior. Nós chamamos esse segmento de apótema do tronco. Perceba que aqui, quando nós pegarmos dessa aresta e descermos perpendicularmente à base maior, nós formaremos um ângulo de 90 graus e, portanto, esse apótema ele passará a ser, então, a hipotenusa desse triângulo retângulo, tudo bem? E aqui nós temos esse segmento roxo que nós chamamos de altura H do tronco, tudo bem? Então, essa altura H do tronco, destacadas essas informações relevantes, nós vamos ver aqui agora uma outra característica, que ao destacar aquela pequena pirâmide, nós teremos algumas relações de semelhança entre essas pirâmides. A pirâmidezinha que nós destacamos em cima, que eu chamei de pirâmide menor, tudo bem? Ela terá medidas proporcionais à pirâmide maior, tudo bem? Então, se nós pegarmos essa pequena pirâmide aqui, nós perceberemos que existe uma razão entre esses segmentos. Então, o que nós temos é que o segmento A1, que é a aresta 1, ela está para a aresta 2, ou seja, a aresta da pirâmide pequenininha vai estar para a aresta da pirâmide grande, assim como também o lado da pirâmide pequenininha, o ladinho, né, que a gente está chamando ali de L minúsculo, vai estar para o L grandão, tanto quanto também o Hzinho pequeno, que é a altura da pirâmide pequenininha, vai estar para a altura da pirâmide grande.
e isso vai gerar uma razão que nós chamamos de razão K. Agora, é importante que nós destaquemos uma relação que é advinda dessas aqui. Porque se nós queremos, por exemplo, a figura da base, nós temos uma relação existente também entre a área da base pequena e a área da base maior. Porque a pirâmide pequena ela tem uma basezinha pequenininha aqui embaixo e a pirâmide grandona tem uma base maior aqui. Essas figuras, elas são proporcionais. E como nós estamos trabalhando com áreas, nós trabalhamos com as medidas ao quadrado. Então, a razão entre as áreas é a constante ao quadrado, tudo bem? A constante da razão, k elevada ao quadrado. Essas informações são importantes. Vamos ver a aplicação dessas razões antes da gente entrar propriamente dito no cálculo de volumes e áreas destes troncos de pirâmides. Vem comigo. Bom, pessoal, nesse exercício, por exemplo, nós temos o seguinte: uma pirâmide quadrangular regular é seccionada por um plano paralelo à base que dista 5 centímetros do vértice. A altura da pirâmide é 15 centímetros e as arestas da base medem 12 centímetros. Qual é o volume da pirâmide menor? Pessoal, para nós calcularmos o volume da pirâmide menor, o ideal é que nós façamos o esboço, né? Representemos essa figura, esse desenho, né? Dessa figura, para que nós possamos visualizar melhor. Bom, então aqui nós temos a figura representada, tudo bem? Pelo que nós acabamos de ver, nós sabemos que se eu chamar esse lado aqui de Lzinho pequeno, esse lado de baixo ele será o Lzão grandão. E essa aqui será o nosso Hzinho pequeno e aqui será o nosso Hzão grandão. E nós sabemos que pela relação de semelhança, nós temos que o Lzinho pequeno está para o Lzão grandão, assim como o Hzinho pequeno está para o Hzão grandão. Tudo bem? Agora basta que substituamos, porque nós precisamos calcular essa área da base da figura pequenininha aqui, da pirâmide pequena, mas para isso nós precisamos saber qual a medida desse lado. Agora basta que nós façamos as seguintes relações. Nós teremos então que Lzinho pequeno está para, quem é o Lzão? 12. Está para 12, assim como o Hzinho pequeno é 5 e está para 15, assim como 5 está para 15. Agora nós podemos fazer a multiplicação cruzada. Nós teremos que 15 Lzinho pequeno está para 12 vezes 5 são 60. Então agora nós temos que o Lzinho pequeno é igual, né? Esse 15 está multiplicando, nós vamos passar para cá, dividindo 60 dividido por 15. Então, o Lzinho pequeno é igual a 60 dividido por 15, são 4 centímetros, porque as unidades estão em centímetros. Então, nós encontramos o Lzinho pequeno. Agora, nós precisamos relembrar como que se calcula o volume de uma pirâmide. Lembra? Se tem ponta, divide por 3. Então, o volume da pirâmide, nós vamos fazer, volume da pirâmide será a área da base vezes a altura, dividido por 3. Então, agora nós vamos ver que a área da base, para que nós calculemos, está dizendo que é quadrangular regular. Percebam aqui, quadrangular regular. Se ela é quadrangular regular, então o que temos é um quadrado, tudo bem? E um quadrado, como que se calcula a área dele? Lado vezes lado, deixa eu só selecionar aqui, Então, quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. E quem é o lado, então, dessa nossa pirâmidezinha, dessa base dessa nossa pirâmidezinha pequena? O lado, acabamos de descobrir que é 4 centímetros, então nós teremos L ao quadrado, que multiplica H sobre 3. Substituindo, L é 4, então nós teremos 4 ao quadrado, que multiplica, quem é o Hzinho pequeno? É os 5 centímetros, dividido por 3. Então, agora nós teremos que é 16 vezes 5, dividido por 3. Agora, o que nós temos, 16 vezes 5 são 80. Então, nós temos 80 sobre 3.
isso não vai dar exato, tá bom, pessoal? Então, nós teremos que o volume dessa pirâmide vai ser mais ou menos 26,66. Vamos aproximar, assim, arredondar, né? Vai ser aproximadamente 26,67 centímetros cúbicos, perfeito? Então, chegamos ao volume da nossa pirâmide menor. Perceba que é possível estabelecer mais uma relação dessas informações que nós acabamos de verificar. Bom, voltando aqui ao mesmo exercício, nós descobrimos então que o volume que nós tínhamos acabado de descobrir ali atrás, ele era o volume, eu vou deixar na forma de fração só para ficar mais fácil da gente trabalhar, 80/3, tudo bem? O volume da pirâmide pequenininha, tá bom? O volume, vou colocar aqui, da menor, tá certo? Então, o volume da pirâmide menor, a gente vai ter que é 80/3 centímetros cúbicos. E nós podemos estabelecer uma relação entre o volume da pirâmide pequenininha, que é o volume da menor, com o volume da pirâmide grande, que eu vou colocar um G aqui. E o volume da pirâmide menor está para o volume da pirâmide grande, assim como o Hzinho pequeno da altura dessa pirâmide pequena vai estar para o Hzinho grandão da pirâmide maior. Porém, como nós temos que os volumes eles são calculados em unidades cúbicas, nós vamos ter que o lado de cá vai estar elevado ao cubo, tudo bem? Então, veja bem, olha só. Nós vamos fazer as substituições agora, só que antes nós precisamos calcular o volume da pirâmide grande, tá certo? Então, o volume da nossa pirâmide grande, ele vai ser dado por... Nós vamos fazer o L ao quadrado, nós continuamos tendo que ela é uma base quadrangular regular, então nós vamos ter volume da pirâmide grande, vou escrever assim, ó, o volume da grande é 12 ao quadrado, que é 144, que multiplica a altura H, que é 15 centímetros. Estou só fazendo as substituições aqui, tudo bem, pessoal? Estou colocando L ao quadrado porque a base é um quadrado. Então, a área da base vezes a altura H dividido por 3. Bom, tendo entendido isso, o que nós teremos agora é que 15 dividido por 3 são 5. Então, já vou fazer essa divisão aqui, simplificando, e nós teremos que é 144 vezes 5. E isso é igual a 720. O volume da pirâmide grande é igual a 720 centímetros cúbicos. Bom, mas voltando à nossa relação, nós vimos que o volume da pirâmide menor, que é 80/3, está para o volume da pirâmide maior, que é 720. Assim como a altura H, quem é a nossa altura H? Pequeno, o Hzinho, que a gente tinha chamado aqui, ó, Hzinho, deixa eu melhorar aqui, Hzinho, e aqui, Hzão. Então, nós temos o Hzinho elevado ao cubo, porque como nós temos uma fração elevada ao cubo, nós elevamos o numerador e também elevamos o denominador. Então, o que nós vamos fazer? 5 elevado ao cubo dá 125. E quando nós elevarmos o H, que é 15 ao cubo, nós teremos o valor de 3.375. Se você fizer na sua calculadora, você vai ver que vai chegar a esse valor, 3.375. Bom, aqui, pessoal, nós podemos utilizar a propriedade, né, de divisão de frações. Só para facilitar, nós vamos fazer, então, que 80/3 permanece a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda, 1/720. E a nossa razão, isso aqui vai dar quanto? Ó, 80 dividido por 3 vezes 0 são 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Então, dá 2.160 aqui embaixo. Quando nós cortarmos aqui, nós teremos que isso é igual a 8/216. Só que perceba, isso nós resolvemos a primeira parte da nossa equação. E nós sabemos que 8/216 tem que ser igual a 125 dividido por 3.375 para valer essa nossa propriedade aqui. Então, vamos verificar.
Olha só, 8 dividido por 216 é igual a 125 dividido por 3.375. Perceba o seguinte, pessoal, nesse lado de cá nós podemos dividir por 8 em cima e dividir por 8 também embaixo, que nós simplificaremos essa nossa fração. E do lado de cá nós podemos dividir por 125 em cima e dividir também por 125 aqui embaixo. Bom, perceba que se nós dividirmos esse lado de cá por 8, nós teremos que a primeira, o numerador vai ser igual a 1 e 216 vai ser igual a 27. E aqui nós teremos que 125 dividido por 125 é 1. E 3.375 dividido por 125, percebam, também é 27. Portanto, de fato, isso aqui é a mais pura verdade. Portanto, nós conseguimos provar mais uma relação. Nós conseguimos estabelecer e demonstrar que esta relação também é válida. Isso pode nos ajudar no cálculo do tronco de pirâmide. Isso pode e vai te ajudar. Às vezes é complicado relembrar fórmulas e tudo mais, mas se você lembrar dessas relações de semelhança, você consegue tirar de letra. Tudo bem? Então nós temos que, se nós chamamos esse ladinho aqui de Lzinho, esse aqui de Lzão, essa aresta da pirâmide pequenininha nós chamamos de A1, e a aresta grandona todinha nós chamarmos de A2, nós podemos voltar àquelas relações que nós vimos no primeiro episódio desta aula. E o que é que nós temos então? Que Lzinho está para Lzão, assim como o Hzinho está para o Hzão, assim como o Azinho 1, que é o A da pirâmidezinha pequena, a aresta da pirâmide pequena está para a aresta da pirâmide grande. Isso tudo vai ser igual a uma constante K. Nós vimos também, então, que a área da base da pirâmidezinha pequena vai estar para a área da base da pirâmide grandona. E isso vai ser igual a esta mesma constante K, só que agora elevada ao quadrado, porque a área é sempre elevada ao quadrado. E o volume da pirâmide menor vai estar para o volume da pirâmide grande. E isso vai ser igual a o Hzão sobre o Hzão elevado ao cubo. Ou seja, isso aqui vai ser igual a nossa constante K elevada ao cubo. O que eu quero dizer com isso? Que você pode tanto fazer o Hzinho sobre o Hzão ao cubo, quanto você pode fazer o Lzinho sobre o Lzão ao cubo, quanto você poderia ter a aresta pequena sobre a aresta grande, também elevados ao cubo. Tudo bem? Porque isso vai dar a nossa constante da nossa relação. Perceberam? Vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre o tronco de pirâmide. Se nós quisermos o volume só do tronco, nós podemos subtrair um do outro. Nós temos que o volume da pirâmide pequena é 80 sobre 3 centímetros cúbicos e o volume da pirâmide grande é 720 centímetros cúbicos. Então, se nós queremos o volume apenas do tronco, é só subtrair o volume da grande, tirando a pequenininha. Então, nós teremos que o volume do tronco será igual a 720 menos 80 sobre 3. Tirando o MMC, nós teremos aqui no denominador 3. 3 dividido por 1, 3. Vezes 720 dá 2.160. Menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 80 dá o próprio 80. Então, nós temos que isso aqui vai ser igual a 2.160 menos 80 dá 2.080. Isso tudo está sendo dividido por 3. Então, dividindo isso por 3, nós teremos aproximadamente, o valor também não vai dar exato, 693,33. Tudo bem? Então, como o volume é em centímetros cúbicos, o volume do tronco, então, vai ser igual a 693
aproximado, tá? O valor aqui está aproximado, 693,33 centímetros cúbicos, porque as unidades estão em centímetros. Professor, então eu preciso fazer toda essa conta para chegar no volume do tronco? Não tem alguma fórmula que me ajuda? Tem sim. E aí nós vamos precisar relembrar ali que o que nós temos nas laterais desse nosso tronco de pirâmide são trapézios. E aí nós vamos relembrar da formulazinha da área do trapézio, só para a gente não esquecer, para a gente vincular como que a gente vai calcular o tronco de pirâmide. Isso vai servir para a gente também lá no Cone, tudo bem? Então, vamos verificar como que nós podemos calcular diretamente o volume do tronco de pirâmide, tudo bem? Bom, aqui nós temos novamente, vamos voltar a esta figura, nós lembramos que o volume deu 693,33, tudo bem? Então, vou colocar aqui já no cantinho, ó, só para a gente não esquecer que o volume foi igual a 693,33 centímetros cúbicos. Então, nós vamos ter que volume do tronco, vou colocar assim, VT, é igual. Bom, a área da base maior somado com a área da base menor, isso somado de novo. Agora você vai abrir uma raiz quadrada e dentro dessa raiz você vai colocar a área da base maior multiplicada agora pela área da base menor. E isso tudo nós vamos multiplicar pela altura e dividir tudo isso por 3, tudo bem? Mesmo que a nossa pontazinha ali sumiu, nós lembramos que antes tinha ponta. E quando tem ponta, divide por 3. Então, nós vamos dividir tudo isso por 3. Bom, definidos os valores, o que nós faremos agora é substituir na fórmula o que nós já sabemos. Então, o volume do tronco será igual à área da base maior. Quem é a área da base maior, pessoal? 12 ao quadrado. 12 ao quadrado são 144, somado com a área da base menor. Quem é a área da base menor? É 4 ao quadrado, que dá 16. Mais, agora, a área da base maior, pessoal, como nós vimos, vamos abrir aqui a raiz e vejam só o que acontece. Nós temos a raiz de 12 ao quadrado, que multiplica a raiz de 4 ao quadrado. A multiplicação de raízes, ela pode ser escrita dessa maneira. Então, ali dentro nós temos uma multiplicação de raízes na verdade, tudo bem? Tudo isso daqui, pessoal, vai estar sendo multiplicado pela altura e dividido por 3. Então, perceba que nós temos que o volume do tronco será igual a 144 mais 16 dá 160, somado com, aqui nós teremos 12, a raiz de 12 ao quadrado é o próprio 12. A raiz de 4 ao quadrado é o próprio 4. E isso tudo vai estar sendo multiplicado por h e vai ser dividido por 3. Então, percebam, eu já posso até substituir esse h, vou fazer isso logo adiante. Vamos fazer primeiro essa soma ali dentro. Então, o volume do tronco vai ser igual a 160 mais 12 vezes 4 são 48. Então, aqui nós teremos 160 mais 48, que vai ser 208, que multiplica 10, e isso tudo vai estar sendo dividido por 3. Perceba que nós chegamos, pessoal? Nós chegamos que o volume do tronco será igual a 2080 dividido por 3, e nós acabamos de fazer isso e descobrimos que isso é 693,33 aproximadamente. Então, nós temos esse valor em centímetros cúbicos. Viram só como nós podemos calcular o volume do tronco de acordo com a fórmula que nós acabamos de estabelecer, tudo bem? Professor Darley, e se eu quiser calcular a área da superfície total dessa figura, como que eu posso fazer? Bom, o que nós faremos é o seguinte, veja que lá no fundo nós temos aquele segmento que nós descemos ele lá, que era a altura do nosso tronco, certo? Se ele está pegando exatamente no centro da nossa figura, da base da pirâmide pequena, ou seja, da base menor, ele pega exatamente no centro da base menor e desce até o centro da base maior. Significa, então, que se ele está no centro, pessoal, nós podemos traçar um segmento dele que vem até aqui, ó, vou puxar aqui de vermelho, vou apagar
esse númerozinho 4 aqui, só para a gente não fazer confusão, tá bom? E vou traçar aqui, ó, ele vem até aqui, daqui ele vai descer até aqui embaixo, e daqui de baixo ele vai voltar até lá, olha só. Então, aquele pedacinho ali, pessoal, esse pedacinho aqui, ele tem que medir 2. Por quê? Porque se está exatamente no centro da figura, essa aresta vale 4. Se ela vale 4, o segmento que vai do centro até na aresta tem que valer 2. E aqui também, ó, essa aresta aqui, ela valia 12. Então, esse segmento que vai do centro até aqui, ele tem que medir 6. E essa figura que formou aqui, pessoal, ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque aquele segmento da altura é perpendicular à base, entre as bases, né? Ele é ortogonal. Então, ele passa ortogonalmente, ele forma um ângulo de 90 graus, tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Agora, perceba, eu vou trazer essa figura para fora, para que fique mais fácil a gente visualizar. Eu vou desenhar ela separadamente aqui, em uma escala um pouco maior, para ficar fácil a visualização. Quando nós descermos essa figura, vejam só o que aconteceu. Essa parte de cima aqui é a parte que vale 2. Essa parte de baixo aqui é a parte que vale 6. Esses são os apótemas da base, tanto da base maior quanto da base menor, que nós vimos lá no comecinho. Vou deixar a imagenzinha aqui para você conseguir visualizar. Então, se esses são os apótemas, esse daqui seria o nosso apótema lateral, né? Então, esse seria o apótema do tronco, que eu vou chamar de Azinho aqui, tudo bem? Vou colocar um Azinho aqui para a gente resolver ele. Então, agora observa o seguinte, vou passar de outra cor. Se nós traçarmos um segmento aqui, ó, vou trazer ele mais retinho. Se nós traçarmos um segmento aqui, ó, que vai de lá de cima e desce perpendicularmente, aqui formando um ângulo de 90 graus, aqui embaixo também tem que valer 2. E se aqui vale 2 e o total era de 6, então se o total era 6 menos 2, aqui tem que valer 4. Perceba que aqui nós formamos um triângulo retângulo. E se aqui nós descemos e esse valor era de 10 centímetros, aqui nós tínhamos 10 centímetros, esse verdinho aqui também vai valer 10 centímetros, porque ele é paralelo àquele outro segmento, tudo bem? Então, se aqui vale 10 centímetros, aqui embaixo 4 centímetros, basta agora nós calcularmos utilizando a fórmula da hipotenusa. Quem vai ser nossa hipotenusa? Vai ser o A. Então, nós teremos que A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, A ao quadrado será igual a 100 mais 16. Então, A será igual a raiz de 116. Essa raiz é aproximadamente 10,77. Tudo bem? Não vai dar uma raiz exata. Agora, pessoal, nós podemos resolver porque nós temos a altura do trapézio. Esse A era a nossa altura desse trapéziozinho aqui que nós estávamos procurando. Nós chamamos ela de A, que é o apótema do tronco, tudo bem? Então, eu vou diminuir o tamanho dessa imagem aqui. Pronto, imagem diminuída. Agora, nós podemos concluir os cálculos. Olha, a área da superfície total, então, vai ser dada por área do tronco é igual. Bom, nós temos a área da base maior mais a área da basezinha menor mais 4 vezes, porque 4, pessoal, é a quantidade de arestas da figura da base. Como é um quadrado, nós temos 4 arestas. 4 vezes a área do trapézio. Então, é 4 vezes base maior mais base menor, que multiplica a altura e divide por 2. Agora, perceba que nós vamos simplificar esse 4 com esse aqui e vamos reescrever agora, então. A área do tronco é igual à área da base maior. Quem que é a base maior? 12 ao quadrado, então é 144 mais 16, que é a área da base menor, mais 2 vezes. Quem que é a base maior? 12. 12 mais 4, que são 16.
multiplicado pela altura que nós acabamos de descobrir quem é, porque essa altura é esse valor que nós acabamos de descobrir. Então, multiplicado por 10,77. Então, nós temos então que isso é igual a 144 mais 16, pessoal, dá 160 mais 32 vezes 10,77. No total, então, nós temos que a área do tronco vai ser aproximadamente, que nós estamos aproximando, 32 vezes 10,77 vai dar 344,64. Então, nós temos que o total vai ser de 504,64 centímetros quadrados. Encontramos a área da superfície total da nossa figura. Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. Se ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente, pausa, assiste com calma, com paciência, porque com esforço e dedicação eu tenho certeza que você vai ficar afiado na matemática. Até o próximo vídeo e obrigado por nos acompanhar até aqui.